Todo começo de ano parece igual. A gente senta, pensa, escreve, planeja, sonhos novos, metas novas, expectativas novas. Parece que existe uma pressa silenciosa, uma cobrança para dar certo, para ir mais rápido, para não ficar para trás. Mas nem sempre o problema é a falta de planos. Às vezes é o excesso deles. E o coração vai ficando fora do lugar. Antes de acelerar os passos, Deus quer alinhar o coração. Antes de decidir o caminho, Ele quer ajustar a direção. E se antes de planejar mais um ano, você parasse para alinhar sua vida com Deus? Oi, graça e paz, queridos. Aê, amém. Sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus. Esse ministério de multimídia está cinematográfico, né? Começamos bem a nossa série de mensagens, alinhamentos. Eu quero, antes de entrar na mensagem, dizer boas-vindas a você que está aqui conosco nessa noite, você que voltou de viagem, você que voltou de férias. O ano está começando, né, gente? Amanhã já tem crianças, adultos, jovens, adolescentes que vão para a escola. Já semana passada alguns já foram, então assim, o ano está voltando às atividades, isso é muito bom. Irmãos, eu quero aqui, antes também de entrar no sermão, agradecer a você, líder, membro da Doce, que estiveram ontem aqui naquele intensivão, das 2:30 da tarde, fomos até 7 da noite, com a nossa conferência Doce. Quem estava aqui ontem, só para eu saber? Glória a Deus pela sua vida, foi maravilhoso. Nós alinhamos o nosso coração sobre a Doce que volta já essa semana e foi maravilhoso para a glória do Senhor. E glória a Deus pela sua vida que esteve aqui conosco. Então abra sua Bíblia, irmãos, Êxodo capítulo 33, verso 1. Êxodo 33, verso 1. Nós vamos ler alguns versículos de Êxodo 33. Encontraram? Amém? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Agora no verso 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia na tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé.
cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Vou ler até aqui, depois a gente continua. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Tua santa, eterna e poderosa palavra. E diante dela, Senhor, nessa noite, nós nos rendemos. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado comigo, com a igreja, que o Senhor continue a ministrar nesse culto, como o Senhor já tem ministrado desde que pisamos os pés aqui. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui nessa noite. Oramos por aqueles que por algum motivo não estão e pedimos que o Senhor alcance também esses corações. Fala conosco, Deus, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós avançarmos no ano, nós precisamos alinhar o nosso coração. Antes de começar a planejar algo, nós precisamos colocar o nosso coração diante da presença do Senhor. A gente, quando inicia o ano, organizamos a nossa agenda, organizamos os nossos planos. Quem aí não fez planos para o ano de 2026? É normal que nós façamos, é importante que nós façamos. Então nós vamos organizar projetos, prioridades, desejos. E nesse processo de organizar, nós precisamos olhar como que nós estamos, como que eu estou diante do Senhor. Como que está o meu coração diante da presença de Deus. Então, antes de ir mais longe nesse ano, nós precisamos ir mais fundo. Antes de querer alcançar coisas grandes nessa terra, ou altas nessa terra, nós precisamos ir mais fundos em Deus, mais fundos no conhecimento dEle. Antes de expandir as nossas tendas, alargar as nossas tendas, nós precisamos ajustar o nosso coração. E esse é o propósito dessa série para nós iniciarmos o ano. É olhar como que nós estamos diante de uma geração tão informada, mas às vezes tão rasa. Diante de uma geração conectada e às vezes superficial. Uma geração ocupada e frágil ao mesmo tempo. Uma geração cheia de atividades, mas vazia de profundidade. Então, o perigo não é nós começarmos o ano e fazermos um monte de coisa. O perigo é como nós estamos fazendo e como está o nosso coração diante disso. Que nós possamos analisar isso, e alinhamentos é para isso. Eu uso muito essa palavra, alinhamentos, quem caminha pertinho de mim sabe. E nessa série em específico, nós vamos alinhar ou talvez realinhar algumas coisas. Talvez você vai ouvir coisas aqui e falar, não, mas já estou mais ou menos alinhado, então vamos realinhar algumas coisas. Nós vamos falar de o coração em oração. Nós vamos falar aqui também de alinhar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós vamos falar de alinhar os nossos relacionamentos, a nossa família. Nós vamos falar também de alinhar o nosso caráter em santidade diante de Deus. Esses são os temas que você vai ouvir nas próximas 5 semanas, aqui no templo e também na Doce. E aí minha pergunta para você é, quem tem o seu coração hoje? Nós vamos falar de coração, oração e coração, mas quem tem o seu coração hoje? Talvez você diga, o meu coração é do meu amado. Meu amado, o João, ou a minha amada, a Fernanda, a Maria, sei lá. Talvez você está tão apaixonado, você casado, que alguém tem aí o seu coração. E nós queremos, irmãos, olhar para o nosso coração hoje e alinhar ele com o Senhor. Porque quem tem o seu coração tem tudo de você, é ou não é? Quem tem o seu coração tem a sua atenção. Quem tem o seu coração tem as suas atitudes. Quem tem o seu coração tem os seus pensamentos. Tem tudo, o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho, tem tudo. Então nós precisamos pensar quem é que tem
o nosso coração. Vou pedir para alguém do teclado vir aqui, voltar aqui, porque eu não estou ouvindo. Está saindo, eu não estou ouvindo? Não estou ouvindo. Então, quem governa o seu coração? Para onde o nosso coração se inclina, os nossos passos vão atrás. Para onde o nosso coração se inclina, você vai. É assim, nós somos assim. Então, se seu coração se inclina para algo bom, os seus passos vão para aquilo que é bom. Se inclina para algo mal, seus passos vão para aquilo que é mal. É fato, é assim que acontece. Nós somos atraídos, nossos olhos, nossos desejos são atraídos por tudo isso. Irmãos, então olhar para um coração alinhado hoje é olhar para as nossas prioridades, para o nosso foco. Talvez seu foco está na sua aparência, no seu status social. Seu foco está no sucesso, no consumo, na performance. Onde está o seu foco? Onde está o seu coração? E sem perceber a gente vai se desalinhando por dentro. Então nós queremos começar o ano alinhando isso. O nosso coração em primeiro lugar. Porque quem tem o seu coração tem a sua atenção. E onde está o teu coração, irmãos? Quem tem te atraído? O que tem te atraído? Talvez você entrou aqui hoje e você falou, eu vou na igreja, você que está nos visitando. Eu vou sentir o desejo, mas... Irmãos, por mais que talvez seja um desejo que você acha que foi um desejo humano, seu, mas o Senhor tem te atraído. E eu creio que você está aqui hoje, porque o Senhor te atraiu para esse lugar, onde você pode adorá-lo, onde você pode ouvi-lo. Então se sinta grato por isso. O Senhor te atraiu, é o Senhor quem nos atrai, é o Senhor que nos inspira a adorá-lo. Então se você está aqui hoje, fique grato. Então nós vamos alinhar o nosso coração em oração. E oração, irmãos, queridos, talvez você pense, o que é orar? Orar às vezes para alguns é tão difícil. Orar exige algumas coisas, renúncias, e de fato exige. Mas quando o Senhor estabelece para nós a oração, não é só aquela oração da aflição, aquela oração em momentos de aflição, porque às vezes nós recorremos à oração quando o bicho está pegando. Não, a oração também em momentos de aflição nós precisamos fazê-lo, mas a oração, a primazia de uma oração é relacionamento. Como que eu estou me relacionando? Oração é uma conversa, é uma comunhão, é um desfrute de Deus. E você tem aproveitado desse privilégio de falar com Deus diretamente. Hoje nós podemos falar com o Senhor diretamente. Nós não precisamos de outras pessoas, nós temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. E é muito interessante isso, essa questão da oração, desse relacionamento com Deus, porque no Antigo Testamento, que foi o texto que lemos, antes mesmo de Cristo, antes mesmo da descida do Espírito Santo, um homem chamado Moisés entendeu a importância da oração. O seu coração foi atraído pela adoração ao Senhor, o único Deus. Moisés, ele conhecia Deus. E quanto mais ele conhecia Deus, mais ele queria conhecer. Não é aquela pessoa que você conhece e você não quer mais saber dela. Às vezes você conhece alguém que não é muito interessante e você não vai mais a fundo em conhecê-lo. Mas Deus, irmãos, Deus não é desinteressante. Deus tem muitas coisas para nos mostrar, muitas coisas para nos falar, corrigir as nossas rotas. Então, quanto mais íntimos nós estamos do Senhor, mais incomodados nós ficamos, porque quanto mais íntimos dEle, mais nós queremos dEle. Não tem como nós estarmos íntimos do Senhor e falar, não, eu não preciso ler a Bíblia mais, eu já sei tudo. Eu não preciso orar e ficar passando muito tempo orando, porque eu tenho crédito com Deus. Não existe isso. Quanto mais nós estamos alinhados com o nosso coração em Deus, mais nós queremos
de Jesus, mais nós queremos dessa presença, mais fome eu tenho de Deus, mais sede eu tenho da sua presença, da sua palavra. É assim que funciona. Eu não sei quanto tempo você passa na presença de Deus, em oração, mas Martinho Lutero, ele declara algo, ele fala: eu tenho tantas coisas para fazer hoje, então por isso eu vou passar 3 horas em oração. Quanto mais coisa aquele homem tinha para fazer, mais motivos ele tinha para orar. Hoje, nós temos tantas coisas para fazer, acordamos às vezes na correria do dia a dia, que a oração ela fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E às vezes eu vou orar quando eu vou me deitar, que já estou cansado, e já estou lá capengando, né? Já estou pescando, e falo: ó Senhor, e já nem... Então você já fez tudo o que você tinha que fazer, na força do seu braço, e quando termina o dia você ora. Ao exemplo de Moisés, ou como Lutero disse, ele investia tempo primeiramente no Senhor. Porque, irmãos, quando nós oramos e colocamos as nossas ansiedades, os nossos desejos diante de Deus, pode ter certeza que muitas coisas vão ser resolvidas ali, naquele ambiente de oração, naquele ambiente de adoração. Muitas das suas preocupações vão se dissolver ali, em oração. Muitas das suas angústias do dia, ou do dia de ontem, ou do dia que está começando, vão se resolver no seu secreto com Deus. Acontece que nós queremos ser Deus e achamos que eu tenho poder para fazer tudo, eu tenho que resolver tudo, porque se não for eu fazendo, se não for eu controlando as coisas, nada vai dar certo. Então você faz, e faz, e faz, e faz, e faz. Quando você chega lá na frente, você já não tem mais nada para oferecer para o Senhor ou para fazer. Então, a oração não é perda de tempo, é investir no eterno, é investir no que é eterno. Oração não é perca de tempo, é investimento de tempo na eternidade. Então invista o seu tempo na eternidade, orando, falando com Deus, não aquela oração talvez rápida da correria. Então nessa série, irmãos, nós vamos começar com essa palavra: oração e coração, porque Deus quer que você o ame mais, que o busque mais, que se renda mais, porque quando seu coração está alinhado com Deus, todas as outras coisas se organizam na sua vida, é ou não é? Às vezes sua vida está tão bagunçada, você fala: eu não sei por onde começar a organizar a minha vida. Inclusive a arte aí do alinhamento é uma partilheira de livros sendo colocados em ordem. Não sei se você gosta de livros, mas na sua casa tem alguns, mas é ruim você chegar na sua partilheira e procurar um livro e está tudo revirado, caído. Então o que a gente tem que fazer para organizar uma partilheira? Você que limpa a casa, para organizar a estante da sua casa, você tem que fazer, você tem que tirar tudo, limpar e vir organizando, alinhando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quem tem a nossa atenção tem o nosso coração, e quem tem o nosso coração governa a nossa vida. Espero que seja o Senhor que governa a sua vida, e espero que o seu coração esteja nele. Moisés, como nós lemos aqui, ele foi um homem atraído pela presença de Deus. Agora eu entro no texto. Moisés, ele teve uma primeira experiência com Deus, assim, depois de bebê. Claro, a gente sabe da história de Moisés ali, bebezinho, mas já adulto. Ele foi atraído por uma sarça ardente, um arbusto que não pegava fogo. Pegava fogo, mas não se consumia. O fogo estava naquele arbusto, mas ele não se destruía. E Moisés foi sendo atraído passo a passo para aquele lugar. Isso está lá em Êxodo 3. E ali ele tem um encontro com o Senhor.
E ali o Senhor fala com ele. E ali o Senhor dá uma missão para ele. Ali o Senhor pede para que ele adore a ele. Adore ao Deus verdadeiro, ao único Deus, o eu sou. Ali naquela experiência da sarça ardente, o Senhor então dá essa missão para ele e fala para que ele chegue lá no faraó e faça um pedido. E esse pedido é: deixa o meu povo ir, porque o povo estava ali no deserto há muito tempo. E essa frase continua: para que me adore. O objetivo de Deus de tirar o povo da escravidão do Egito é para que ele fosse liberto, para adorá-lo. Não era simplesmente liberto para ser um povo feliz, não. Era uma felicidade que estava atrelada ao próprio Deus. Então o povo sai do Egito para uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, onde a presença do Senhor estaria ali. Então o povo vai nesse foco, o povo é liberto. E Moisés enfrenta várias coisas, medo, na hora que ele está saindo com o povo, há uma opressão, o mar se abre, enfim, você sabe essa história. Só que chega no capítulo 32, é um antes do que nós lemos. O povo está no deserto, já passou por tudo isso, já viu o mar se abrindo, já viu as 10 pragas, já viu, sabe, coisas miraculosas de Deus. Deus já tinha falado com aquele povo, já tinha mostrado o poder para eles. Deus estava assim, quase que visível, quase que palpável para aquele povo, para que gerasse temor no coração daquele povo, para que aquele povo adorasse ao Senhor de fato. Moisés então nesse contexto sai e sobe o monte Sinai, fica lá um tempo, um dia, 2 dias, 3 dias, os dias vão passando, ele não volta. O povo então tem uma ideia: não, Moisés não vai voltar mais não, vamos fazer para nós um Deus. Eles tiram as suas joias, seus brincos, suas peças de ouro, moldam um bezerro e começam ali a adorar aquele bezerro. Se esquecem do verdadeiro Deus, o eu sou. E é nesse momento que Deus fala com o povo em Êxodo 33. Deus fala com Moisés para que Moisés fale com o povo. Irmãos, isso é muito terrível, porque o propósito e o princípio era que o povo adorasse a Deus, mas eles vão chegar lá na terra que mana leite e mel e não vai ter Deus. O Senhor não vai acompanhá-los mais. Como que vai ser isso? O Senhor não vai mais acompanhá-los nesse trajeto, porque enquanto eles estavam andando, havia uma coluna de nuvem que protegia eles do calor, e à noite protegia do frio, aquecia o seu corpo. Imagine isso. Mas o Senhor diz lá no verso 1, saia, vai com esse povo, mas, no verso 2, mandarei à sua frente um anjo. Esse povo é obstinado, verso 3, eu não irei com vocês. Essa era a palavra de Deus para aquele povo: vocês vão, mas eu não vou mais. Vou continuar protegendo vocês, vai um anjo aí à frente de vocês, mas eu não vou mais. Esse era o cenário dessa palavra. E aí eu começo a falar com vocês sobre isso. Para alinhar o nosso coração em oração, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender. Aquele povo recebe essa palavra dura. E o texto diz que eles então se colocam a prantear, a chorar. Quando o povo, verso 4, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Esse é o processo de arrependimento. Eles recebem essa palavra, e a partir dali eles se arrependem. Eles tiram então as suas joias, tiram os seus adornos como sinal de arrependimento, e eles então choram, eles pranteiam, eles confessam, se arrependem. Aqui, para nós termos mais de Deus na nossa vida,
para nós alinharmos nosso coração, nós precisamos, primeiro, tirar os outros tronos que estão ocupando o lugar nele. E aí nós poderíamos citar muitas coisas aqui que nós colocamos no lugar de Deus. Muitas coisas que nós colocamos no lugar de Deus. E não tem como, irmãos, nós darmos outro nome para isso a não ser pecado. Porque nós estamos errando o alvo, que é a presença dEle. Então, um processo de alinhar o nosso coração vai começar com arrependimento. Você vai precisar se arrepender. Você vai precisar pedir perdão ao Senhor, talvez pedir perdão para alguém, talvez ter um tempo aí de choro, de jejum, de uma limpeza na sua alma nesse sentido. Há quanto tempo você não se arrepende de um erro, de uma falha? Às vezes nós acostumamos do jeito que nós estamos. Está tudo bem, está tudo certo do jeito que eu estou. A gente vai carregando alguns pecados de estimação, que a gente costuma dizer, e vai vivendo a vida. Está tudo bem, não me incomoda. Deveria incomodar. Porque a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está nos confrontando. E nós precisamos então responder essa palavra com arrependimento, com humilhação, com choro e principalmente com mudança. Porque arrependimento é exatamente isso, é uma mudança de atitude. Uma mudança. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu via coisas impuras, eu não vejo mais. Se eu falava coisas, se eu mentia, eu mudo agora, porque o Senhor está me mudando. A santificação, queridos, vem de Deus para a nossa vida. Não é algo que eu viro uma chavinha e pronto, não. É nesse processo de buscar, de adorá-lo, e é que o meu coração vai se realinhando com Ele. Nós estamos perdendo para Satanás. Nós estamos distraídos e Satanás está nos ganhando na distração. Nós não estamos focados, alinhados com o nosso coração daquilo que Deus tem e quer. Nós somos muito relaxados às vezes, irmãos. Nós vemos aí, por exemplo, os muçulmanos, tanto que eles são dedicados com a sua religião. Eles param tudo para estarem ali adorando ao seu Deus. Mas nós entendemos que nós estamos na graça e que bom que estamos vivendo o tempo da graça. Mas essa graça nos dá liberdade de nos aproximarmos de Deus. O Senhor podia te prender, podia te amarrar, mas não. Ele simplesmente te deixa livre para que você escolha a presença dEle. Isso é maravilhoso, isso é graça. Mas eu escolho não escolher. Eu escolho não priorizar. Eu escolho fazer um monte de coisa, menos orar, menos mudar de vida, menos me quebrantar, menos me arrepender. Estou sendo distraído por tantas coisas e não estou conectado, alinhado com o coração dEle. Nós temos perdido batalhas, irmãos, na nossa casa, na nossa mente, nas nossas relações, porque o diabo está nos vencendo na distração. E às vezes a distração está um palmo da nossa mão ou na nossa mão. Estamos distraídos. Olha um teste. Você me ouvir durante 29 minutos que eu estou falando aqui já é um desafio. Porque você está tão distraído com vídeos de 20 segundos, 15 segundos, que parar para ler uma Bíblia, parar para orar, você começa a orar, e você já está preocupado com algo que vai cair no seu celular. Você ora com o celular do lado, porque se vibrar está aqui. Às vezes não tem nada, e você já pega lá para se distrair um pouco. Nós estamos distraídos, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, o diabo continua do mesmo jeito. O diabo continua após, como um leão, procurando a quem tragar, e a gente está aqui, como
Como se nada tivesse acontecendo, irmãos. E a gente está perdendo a batalha. Os nossos filhos estão perdendo a batalha. Estão perdendo por conta dessa distração do inferno que nós estamos assumindo para a nossa vida. Por conta do pecado que nos rodeia. E nós não estamos nem aí para isso. Não, nem nos arrependemos, está tudo certo. Então, para alinhar o nosso coração, podia trazer uma palavra aqui para você. O ano de 2026 e não sei o quê. Meu irmão, vamos alinhar o nosso coração primeiro. Eu creio que Deus é bom, que Deus quer coisas boas para os seus filhos. Não quero eliminar isso. Deus quer coisas boas para nós, amém? Você está quietinho, né? Está difícil de ouvir, né? Difícil de engolir. Mas Deus quer, aí a gente fala amém. Deus quer coisas boas para nós, amém? Amém? E quer mesmo. E a coisa melhor que Ele quer para a sua vida é a sua própria presença. Só que nós não estamos muito querendo. Está meio deixando de lado. Nós não priorizamos aquilo que Deus prioriza. Nós não priorizamos momentos em comunidade, de adoração, de oração. Nós não priorizamos momentos de adoração no secreto. Nós não priorizamos, a gente vai deixando. Irmãos, e nós precisamos estar atentos. Quero fazer um alerta para você, igreja. Nós precisamos estar atentos. Atentos com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não estou falando para você deixar o seu celular de lado. Não é isso. Mas nós precisamos ter prioridades na vida. Então se arrependa. Se arrependa. Talvez o Senhor está falando algo aí no seu coração que você precisa se arrepender. Anote isso. Pense nisso. E nós vamos orar por isso já já. Alinhe o seu coração em oração. Agora que eu estou vendo essa foto direito, nossa, parece que eu estou mais velho aí do que eu estou aqui hoje. A distração aqui, ó. Me distraí agora com a minha cara. Alinhe o seu coração com oração, se arrependendo constantemente, buscando a Deus diariamente. Verso 7 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado fora do acampamento. Nós lemos isso aqui. Então o que Moisés fazia? Ele montava essa tenda, a tenda do encontro, a tenda da congregação ou do encontro. Congregar é isso, congregar é encontro. Então ele tinha um encontro com Deus, ele tinha uma busca pessoal. Então todo esse trecho que nós lemos do 7 a 11 no início do culto, ele vai falar sobre isso. Então eu não quero ler de novo para ser repetitivo. Mas eu quero citar Mateus 6,6 que diz, Jesus dizendo: Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém, igreja? O avivamento pessoal começa com uma busca pessoal. A gente quer falar de avivamento, mas eu mesmo não busco ao Senhor na minha intimidade. A estatura espiritual de alguém se mede pelas suas orações. Então, irmãos, a nossa busca deve ser constante. Moisés, então, ele tinha esse momento, esse encontro com Deus, essa relação com Deus. Diz o texto no verso 11, o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala ao seu amigo. Face a face, imagine isso. O Senhor falava com Moisés como quem fala com um amigo. E nessa relação com Deus, querido, é como se nós fôssemos, na verdade nós somos, Jesus não nos chama de servos, nos chama de amigos. Então nós precisamos sair desse nível de relacionamento, de criatura, para filho, para amigo, para íntimo do Senhor. Precisamos crescer nessa relação com Deus, e isso só vai acontecer em oração, em busca intencional pelo Senhor, pela sua presença. Aqui, quanto tempo você passa em oração? Talvez você é novo aqui, essa pergunta não é para você, mas para você, igreja, você que tem tempo na fé, responda para você mesmo. Quanto tempo você passa em oração? Agora pegue o relatório do seu celular, do tempo que você fica nas redes sociais ou no celular. Puxa esse relatório no final do culto. Talvez você vai
ter aí 1 hora, 2 horas, 3 horas. Talvez tem gente que a média do brasileiro aí é altíssima, é de 3 horas em rede social. Então não é desculpa de tempo. Tempo você tem. Tem bastante. Para orar, aqui a gente não encontra. Nós temos tempo. E o seu celular é o seu juiz hoje. Não sou eu. É o seu celular. Tira o relatório. Não vou pedir para você fazer isso agora não, senão você vai abrir seu celular, você vai ver uma notificação, vai ficar doido para responder. Mas faça isso. Então, Moisés ele tinha essa busca, ele buscava. Eu acho interessante aqui que ele entrava nessa tenda, o Senhor ia lá e falava com ele parava, todos prestavam adoração em pé, cada um na sua própria tenda, o Senhor falava com ele, e diz também que Josué servia como auxiliar, e não se afastava da tenda. Então existia ali uma adoração particular, mas existia também uma adoração, uma oração, uma adoração coletiva. E isso é que nós somos como igreja. Nós oramos no nosso secreto, mas também nós oramos coletivamente uns pelos outros, intercedemos. Então momentos aqui como igreja, momentos lá na Sua Doce, momentos que a igreja promove de oração, você precisa querer estar, porque faz parte da nossa vida cristã. Não está separado de quem nós somos em Deus. Tem pessoas que querem viver o evangelho sozinhos, isolados, isso não existe. O evangelho é para ser compartilhado, a vida cristã é para ser comunitária, a vida cristã, a igreja, quando o Senhor fala de igreja, Ele está falando de comunidade. Então nós oramos juntos, nós cantamos juntos, nós adoramos juntos, nós louvamos ao Senhor juntos, amém, igreja? Nós choramos juntos, nós estamos orando aqui, ouvindo daqui do lado alguém balbuciando, orando algo, e isso é maravilhoso. Eu aprendi a orar nesta igreja, vocês sabem da minha história aqui, eu estou aqui desde que eu me converti. E há muitos anos atrás existia aqui uma sexta de oração, hoje nós temos a terça de intercessão, mas naquela época era uma sexta-feira à noite. Irmão Paulo? O irmão Paulo estava aqui junto com os jovens. E nós íamos aqui para a igreja, havia um louvor ali acontecendo, voz, violão, e a gente vinha aí se derramando nas poltronas, nas cadeiras de madeira na época da igreja, bancos na verdade. E ali a gente orando pelo outro, um jovem orando pelo outro, a gente ia criando esse ambiente de oração juntos, sozinhos, mas juntos, e juntos às vezes, mas sozinhos também no nosso secreto, e aquilo foi crescendo, e eu fui aprendendo a orar, por causa da igreja, ouvindo o outro orar, compartilhando momentos de oração. Irmãos, isso é maravilhoso, e a gente perde isso, por conta das distrações da vida. Então, existe uma busca coletiva que nós precisamos viver. Há um tempo atrás, ano passado, retrasado, não sei, é tanto livro que eu peço para o povo ler, igual o pastor Leandro disse ontem, né, livro atrás de livro, né, os líderes supervisores queridos aí, sofrem comigo com tanta leitura, mas é bom ler, né, irmãos? E esse ano tem mais. Um dos livros que a gente leu, do Leonard Riverhill, ele fala assim: a verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Irmãos, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer a nossa alma, quanto somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Você entendeu? Ou não? Sim? Ficou com vergonha? Então nós precisamos ter esse fervor em oração. Uma coisa que ele fala também é que se o cristão não ora, ele está se desviando ou se desalinhando. Então vamos orar, queridos. Vamos ser uma igreja de oração. Não apenas uma igreja que ora de vez em quando, mas uma igreja de oração. Nós todos, uma igreja de oração para alinhar o nosso coração. E para encerrar, irmãos, nós precisamos
para alinhar o nosso coração em oração, se arrepender constantemente, buscar a Deus diariamente e conhecê-lo profundamente. Continuando a história aqui de Moisés, que eu não li com vocês, o verso 12, agora eu quero ler, diz assim: disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Moisés então aqui começa a falar com Deus, começa a responder para Deus e pedir para Deus sobre essa ideia que Deus tinha dado, de não acompanhá-los mais na caminhada. E o Moisés continua, o Senhor fala com ele no 14, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E Moisés continua, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se o Senhor não nos acompanhar? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, o que Moisés está falando? Se o Senhor não for, não adianta, nós não queremos ir, nós preferimos morrer aqui no deserto. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar para o Senhor, Senhor, eu não vou dar um passo se o Senhor não for comigo? A gente começa a fazer tanta pataquada, irmão, a gente faz tanta coisa por conta própria, está nem aí se Deus está no negócio ou não. Entende? Nós precisamos da presença de Deus em todo o tempo, para nos dar sabedoria no nosso agir, para tomar as melhores decisões, debaixo da soberania dEle. Então, o Moisés fala com ele, se não fores conosco, não nos envie. E aí ele fala mais, como saberá? Como que a gente vai saber? Como que as outras pessoas vão saber que nós somos o teu povo se o Senhor não estiver lá? Ele está falando aqui de identidade. Então, se a presença de Deus não está no meio do seu povo, nós ficamos sem identidade. Nós ficamos à mercê. Então, é sobre identidade que ele está falando aqui. Então, ele pede para o Senhor, Senhor, vá conosco, vá conosco. E aí o Senhor responde para ele. Ele diz, farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você, Moisés. E eu conheço você pelo nome. Ah, irmãos, olha que coisa linda. Quando Deus falar isso para você, eu conheço você pelo nome, e eu me agrado de você. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é coisa linda. Então, eu quero agradar o coração do Senhor. Então, alinhe o seu coração com o dele. E aí, ele faz um pedido além disso. Moisés, então, agora tem a resposta do Senhor para o seu pedido. Então, o povo se arrepende, e em resposta ao arrependimento daquele povo, o Senhor então diz, eu vou com vocês. E Moisés, aquele homem íntimo de Deus, como eu disse lá no início, Moisés, aquele homem insaciável, aquele homem que queria mais de Deus, ele fala, então Senhor, deixa eu aproveitar aqui um negócio, para eu te pedir algo, me mostre a tua glória. Me mostre a tua glória. E Deus fala com ele, e aí depois, sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Moisés então, tem aqui uma verdadeira epifania, sabe, ele fica extasiado com a resposta do Senhor. Então o Senhor vai conosco, mas além disso, Senhor, eu quero te ver, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ver mais o Senhor, ouvir mais do Senhor, quero estar mais próximo de ti como amigo, como alguém que precisa. Era um pedido audacioso daquele homem, mas o pedido de um filho, de um amigo, de um servo insaciável, porque ele queria mais de Deus. Você quer mais de Deus, querido? Você teria a coragem de pedir isso para o Senhor, Senhor, me dá mais, me mostra mais da tua glória. Eu gosto do que o comentarista Wisby ele diz, quando os servos de Deus estão desanimados, por causa do pecado do seu povo, o melhor remédio para o seu coração é uma nova visão da glória de Deus. Uma nova visão da sua glória. Talvez é isso que Moisés está pedindo, mostre a sua glória, porque isso vai me fortalecer.
aproximar, estar perto do Senhor me fortalece. Estar em intimidade com o Senhor alinha o meu coração. Estar buscando ao Senhor faz com que eu queira estar mais perto de Ti. Então, nós queremos muitas vezes as mãos, aquilo que Deus pode nos dar. Mas o Senhor está aqui, Moisés está aqui pedindo para ver a glória do Senhor. Irmãos, isso é lindo na parte de Moisés. E aí o Senhor responde. Ele diz assim, verso 19. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais, até me arrepio. De verdade. Isso é lindo porque Deus tinha um cuidado com aquele amigo dele chamado Moisés. Ele queria algo que era impossível de Deus dar, mas Deus queria dar algo para ele em resposta ao seu amor e à sua fidelidade. E o Senhor fala: não, eu tenho um lugar aqui pertinho de mim, e você vai ficar ali. Eu vou colocar você na fenda da rocha, vou cobrir com a minha mão, e aí assim que eu passar você vai ver as minhas costas. Ou seja, Moisés viu as costas de Deus. Irmãos, trazendo para nós hoje, o Senhor tem um cuidado tão lindo conosco, porque nós somos escondidos em Cristo. Nós somos escondidos, somos colocados sobre a rocha, que é Cristo. A rocha eterna, que é Cristo. Nós somos colocados na fenda da rocha. Olha só o que o salmista diz: o Senhor é a minha rocha, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, a minha força, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18. E Paulo fala o seguinte em 1 Coríntios, ele diz: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles, falando exatamente do que nós estamos falando, e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A nossa rocha é Cristo, e Deus nos esconde na fenda dessa rocha, que é Jesus, irmãos. E nós vemos a Deus através de Cristo Jesus. Nós vemos hoje, como diz o apóstolo, por um espelho, como diz o apóstolo Paulo. Mas um dia nós o veremos como Ele é, face a face. E nós seremos como Ele é, transformados num piscar de olhos, para a glória do Senhor. E nós precisamos, irmãos, buscá-lo em adoração, em oração, sozinhos e em comunidade. Então nós precisamos ir além, porque os nossos pecados em Cristo são perdoados. A nossa vida em Cristo é restaurada. Nós somos salvos da ira de Deus em Cristo Jesus. Nós conhecemos nele a justiça, a misericórdia. Por isso ore, igreja. Por isso abra o seu coração, mas também abra a sua boca em oração, em adoração por aquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso amado Jesus. Se nós queremos ter o nosso coração alinhado, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos adorar, sozinhos e em comunidade, porque nós nos fortalecemos nisso. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos buscar a face de Deus, por quem Ele é, amém?
E o Senhor, querido, tem coisas maravilhosas para nós. O Senhor tem um lugar de refúgio para nós, que é a sua presença. Não sei se você percebe, mas essa é a revelação que Moisés passa ali. Ela aconteceu de fato. Ele vivenciou uma vida gloriosa, porque os seus olhos não estavam na terra que manava leite e mel. Ele estava lá ligando para leite e para mel. Ele queria a presença de Jesus, de Deus. Ele queria a presença de Deus. Ele sempre quis a presença de Deus. Ele disse: nós vamos para uma terra que mana leite e mel, mas lá eu vou beber, comer pão que é vivo, eu vou beber dessa fonte de água viva, eterna no Senhor, irmãos. É disso, nós precisamos estar plenos e satisfeitos em Jesus, plenos e satisfeitos na sua glória. Por isso, nossos olhos precisam estar nele, e o nosso coração precisa estar alinhado em oração com ele. Por isso eu quero pedir para você ficar em pé, igreja, e nós vamos orar, nós vamos adorar, que você pratique um pouco mais disso nessa noite, em oração, em adoração. Feche seus olhos, comece a orar, comece a se arrepender de algo que você precisa se arrepender, comece a buscar ao Senhor nessa noite, comece a alinhar o seu coração com Ele, comece e queira conhecê-lo mais e mais e mais, em nome de Jesus, porque Ele é sublime, Ele é maravilhoso. Então, na beleza da sua santidade, igreja, adore ao Senhor nessa noite. Adore a Ele com todo o seu coração, em nome de Jesus.